Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o Midara. Neste vídeo vamos falar sobre os modos de aventura e o modo crawl, que são os modos principais do jogo. Aqui com pouca narrativa e para cenários isolados, para quem não tem propriamente muito tempo ou quer jogar só com amigos para experimentar o jogo. Aqui o Adventure Book tem uma narrativa mais prolongada, uma campanha que é jogada ao longo de várias sessões, tal como todas as campanhas grandes que conhecemos. E, assim sendo, vamos ver as mecânicas gerais, como é que funciona, como se lêem os livros, como avançar na história. Começando aqui com o Crawl Book, conforme já disse, são cenários isolados, que vão desde o rank 1 ao rank 5. Aí está, depois aqui há algumas coisinhas extras. Exatamente. Daqui, como isto funciona é... temos cenas introdutórias. Aliás, a introdução é isto que nós estamos agora aqui a ver, é mais ou menos isto que eu estou a falar. Temos story scenes, são basicamente secções que nos dão indicação mais ou menos de da premissa do cenário. Temos depois aqui o que escolher. E depois, a partir daí, seguimos os cenários, se quisermos fazer uma campanha mais pequena, de uns quantos cenários, ou então fazemos depois cenários isolados e jogamos e fazemos spec dos personagens em cada um dos cenários. E basicamente é isto. As mecânicas são iguais às do Adventure Book, mas com menos algumas coisas que já passo aqui a explicar. Começando agora com o Adventure Book, temos aqui, conforme mostrei também há pouco, temos em esta parte introdutória, temos Story Scenes, que são as que dão a premissa e têm a narrativa associada a todo o jogo, que aqui neste caso é o que dá a imersão, não é? Temos cenas, depois a seguir a isso temos os encontros, que são os cenários em si. Temos depois, dependendo do resultado do cenário, podemos fazer um game over, que são as ending scenes, aqui assim a azul, ou então depois temos story rounds, que são uma espécie de interlúdio, são representados mais ou menos por cidades ou por pausas na ação, em que podemos comprar coisas, podemos treinar os nossos personagens, podemos comprar disciplinas, podemos fazer umas quantas de coisas. Funciona exatamente da mesma maneira, tanto aqui como no Crawl Book. E a partir daí, eu vou seguir aqui mais ou menos o caminho lógico. Lemos, por exemplo, aqui, isto é o tutorial, Before the Mast. O que acontece no tutorial é que já nos dão aqui a indicação para cada um dos personagens, os itens e aquilo que devemos utilizar. Aí acaba por se tornar mais fácil porque sabemos o que escolher, porque temos muitas opções para fazer um personagem, para criar o equipamento e como o personagem funciona. Eu depois mostro já de seguida. E aqui acaba por ser mais fácil. Basta ir buscar estes itens e começar a jogar. Basicamente é isso. Temos depois, por exemplo, lê-se a narrativa e continua-se para, neste caso, um encontro. Temos aqui a descrição do cenário. Temos aqui a informação que não que é para ser secreta, é apenas lida com um marcador, este marcador vermelho, que é colocado em cima do texto, que depois dá para ser lido desta forma. Depois, ao passarmos o cenário, temos aqui como recompensa, podemos ou não restaurar os nossos personagens. Isto significa que entre encontros poderemos não ganhar vida, podemos não ficar com a vida outra vez de volta a 100%. Isso significa que temos de ter algum cuidado no dano que vamos tendo, porque pode não ser possível reparar esse dano sem itens, através da história, de forma automática. No caso do tutorial isso acontece na maioria dos casos, mas depois para a frente fazemos cerca de 2, 3 cenários, em alguns casos, seguidos,
sempre com danos, sempre com efeitos, com vários tipos de situações em que permanecem os efeitos de um cenário para o outro, e isso faz com que, obviamente, o cenário se torne mais complicado. Após terminarmos então o cenário, o que fazemos é dão-nos aqui a indicação de para onde seguir, para onde continuar, e a partir daí temos várias hipóteses, dependendo das escolhas que temos ou daquilo que corre bem ou que corre mal. Podemos, por exemplo, aqui neste caso, vou-vos dar o exemplo, ao ganhar vão para Wrong Way, para aqui, que depois continua para Setting Up Camp, aqui. Se ganharmos, vamos... Aliás, isto era se ganharmos. Se perdermos, vão Off to a Rough Start, que é para aqui, e a seguir, então, vamos a Setting Up Camp. Isto, neste caso, não dá nenhum tipo de recompensa, mas poderia dar, embora vá dar mais ou menos ao mesmo local. Isto significa que a história é semilinear, acaba por não ser totalmente linear, porque acaba por ir dar mais ou menos ao mesmo sítio, se bem que mais para a frente as escolhas que fazem e através de, eles chamam-lhe flags, bandeiras, dependendo se têm ou não, poderão passar para um local diferente ou um cenário diferente daquele que iriam caso não tivessem essa bandeira, chamam-lhe eles. Dependendo das escolhas que fazem, salvam um personagem e aparece uma bandeira, uma flag a dizer salvar o personagem X, e num cenário à frente, se salvar o personagem X, vão então para o cenário Y, se não, vão para o cenário Z, algo assim desse género. Continuando aqui depois as histórias, não é? Vamos continuando, vamos ter mais à frente interlúdios. O que aqui acontece é, vamos passar aqui para a frente para chegarmos aonde queremos, sem haver muitos spoilers, ao menos olhem, vão vendo a arte. Isto, por exemplo, é uma ending scene, aqui, por exemplo. Acontece, imaginem, perderam por algum motivo, é como se fosse um game over, e neste caso então começa-se do início da história e fazemos os cenários todos outra vez, até eventualmente conseguirmos fazer aquilo que queríamos fazer. O que é que acontece? Eu vou só pôr aqui na pausa um bocadinho para encontrar aquilo que estava à procura. Vamos aqui ver. Ok, tinha então aqui saltado à frente. O que acontece é depois do tutorial que acaba aqui, dependendo do tipo de pontos, porque tiveram uma espécie de pontuação ao longo do tutorial, dependendo dos pontos ganham coisas diferentes e depois ganham, por exemplo, mais ouro ou menos ouro, ou mais experiência e menos experiência, e aí, a partir daí depois podem evoluir os vossos personagens. O que acontece é, temos então aqui, por exemplo, terminamos o tutorial e temos aqui uma secção de Shop and Train. O que é que acontece? Aqui, como era o tutorial, ficamos sem nada, sem os itens todos, e temos que fazer novamente e escolher novamente os equipamentos para os nossos personagens, incluindo as disciplinas, que são as abilities, digamos assim, e para o personagem. São utilizados os itens, os acessórios, todos os upgrades que eventualmente tivéssemos, e isso faz com que haja uma grande variedade na escolha do equipamento e daquilo que queremos fazer ao personagem. O que isso faz... eu posso aqui mostrar rapidamente. Temos vários tipos de itens. Temos itens de vários loot levels, é basicamente a dificuldade que é colocada. Comuns, mundanos, comuns, incomuns, raros, e como veem temos aqui muita escolha, são muitos itens a escolher. No total, não faço ideia quantas cartas são, não tenho ideia. Isto tem para 4 ou 5 slots diferentes, tem efeitos diferentes. Depois, além dos itens, ainda temos as disciplinas, que são como se fossem as skills dos personagens. E temos 5 à escolha, temos vários níveis de cada um, e tudo isto pode ser customizado para cada um dos personagens. Isto faz com que haja uma grande evolução, haja uma grande escolha. Só para vocês verem, depois de ter acabado o tutorial e tentado, queria fazer aqui um personagem, dois personagens,
e demorei cerca de mais ou menos 2 horas para ver isto tudo, estar a ver os itens e tentar perceber como é que as coisas interagiam umas com as outras e a melhor forma e o melhor equipamento a ter com o ouro limitado que tinha, incluindo as capacidades inerentes ao personagem, para escolher um equipamento que achasse que valesse a pena para fazer. É como se fosse um jogo dentro do jogo. Acaba por ser um bocadinho muito customizável. Vamos então agora retirar estas coisas daqui, porque efetivamente já não vão ser precisas, e vamos passar à tal ronda de história. Porque aqui, no que estávamos a ver aqui, temos cenas de história, que efetivamente dão as premissas e é toda a narrativa. Para quem não quer e não gosta de toda esta narrativa, que até está, em vez de se ler, está numa aplicação, na Fortella, por exemplo, ou numa aplicação própria de Midara, mas que pronto, não é assim grande coisa, o Fortella acaba por ser um bocadinho melhor. Podem ouvir isto tudo sem estarem a ler, mas para quem não quer, existem também Spark Notes, são bullet points, são assim por itens, os eventos principais, os acontecimentos principais, para rapidamente passarmos a outro cenário, para quem quer fazer as coisas mais depressa ou não quer estar a ler tudo isto, porque há quem efetivamente não goste. Eu estou aqui à procura agora de uma... Ora então, temos aqui mais um cenário. Eu estava aqui à procura de um interlúdio, que é como se fôssemos para uma cidade, em que podemos depois fazer... Cá está. Como veem, Story Round. O que acontece é que fomos para uma cidade, neste caso Elénia, e podemos então aqui, depois de termos feito várias coisas, vários cenários, podemos fazer outra vez Shop and Train, recuperar vida, comprar novos itens, colocar novas disciplinas, sendo que aqui nestes casos temos, por exemplo, itens únicos que só são obtidos desta forma, ou eventualmente através durante um cenário, pode eventualmente no loot sair um unique item, mas acaba por ser difícil porque são cerca de 30 e qualquer coisa cartas de loot, só uma é que efetivamente é de unique e acaba por ser mais difícil. Aqui o que interessava era, nestas story rounds, são as side quests que podemos explorar. É como se fosse uma mini quest que é opcional, acaba por ser opcional, se bem que os designers já disseram que a progressão do personagem foi feita tendo em conta em fazermos as side quests, por isso poderá ficar um bocadinho mais difícil se não as fizermos. Elas são indicadas com várias caveiras, se bem que a única para já que eu vejo, que tenha visto, é uma que vem que vem no jogo base, que é este, o Blighted Terror. É uma dificuldade de 2 caveiras, em que aqui, efetivamente, aqui neste caso só podemos fazer uma. E isto acaba por ser uma espécie de mini campanha, mini campanha, em que no final, eventualmente, acabaríamos por ganhar algo mais melhor, espetáculo, hein? Muito bom. Poderíamos ganhar algo melhor do que apenas neste tipo de cenários. Basicamente o Adventure Book é isto. Depois seguimos para a frente e acabamos por avançar na história, acabamos por saber ainda mais sobre o mundo onde vivem, sobre os personagens em si. Cada um tem uma história bem delineada. Uma é uma princesa, a outra acaba por ser filha de um gangster, o outro era um agricultor que acaba por... um filho de agricultores que acaba por vir para aqui. Este também é da realeza. Aqui a grande diferença entre este modo e o modo de crawl acaba por ser a dimensão, e também, além disso, existem algumas coisas secretas que vamos desbloqueando ao longo dos cenários, ao longo da história. Estas são provavelmente cartas de personagens novos, monstros novos, assim, porque não há só os 4 iniciais, há de haver mais. Até posso aqui mostrar um deles, por exemplo. E aqui dá para ver bem a progressão dos personagens. Nós aqui guardamos tudo aquilo que os personagens têm, os itens, neste caso a stamina, o damage, aqui o dano, neste caso porque o cenário que eu vou fazer a seguir mantém-se o dano do cenário anterior e os efeitos. Eu acabei por não conseguir fazer restore. São guardados assim nestes saquinhos.
e podemos ver que temos mais coisas secretas para irmos desbloqueando ao longo da história. Conforme isso basicamente é como funciona. Conforme tinha dito, as tais flags, no jogo vem um adventure sheet. Isto é utilizado em cada uma das sessões ou campanhas, como queiram. Isto depois também está disponível para fazer download no próprio site. Aqui tem indicação, por exemplo, de algumas flags, conforme te estava a dizer. À medida que vamos avançando na história, vamos ganhando alguns destas bandeiras, como eles lhes chamam. Isso faz com que, dependendo se as têm ou não, podem ir para locais diferentes, para zonas diferentes, para cenários diferentes. Eles têm ainda também achievements. Não, pelo menos para já não creio que faça muita diferença. É só bragging rights, direitos de gabanço ou de basófia, como se costuma dizer, em que alguns cenários têm efetivamente a possibilidade de fazermos os achievements. Aparece diretamente no livro, nos cenários. Isto pode requerer um planeamento avançado, porque só alguns equipamentos, só usando algumas interações mais específicas é que poderemos fazer esses achievements, mas não será todo impossível. Itens upgrades de itens desbloqueados, e depois temos aqui indicação do ouro, porque o ouro é comum neste jogo. Todos contribuem para uma pool, digamos assim, em que o ouro é gasto no geral, não é para cada um, acaba por ser no geral, e depois vamos utilizando. Isto é para colocar a página onde vamos aqui no Adventure Book, e depois temos aqui o nome, o XP e o dano, como lá está, acaba por ser a experiência acaba por ser individual para se comprar as disciplinas, é normal, só o ouro é para equipamentos, é que é geral, e o dano, porque, conforme já disse, mais uma vez, poderemos fazer vários cenários sem conseguirmos fazer restore aos personagens e continuarmos com o dano e com os efeitos. Temos aqui sítio para vários personagens. Nós começamos com 4, provavelmente vão aparecer mais ao longo do jogo, e podem ficar magoados ou inselecionáveis. Eu a dar-lhe com inselecionáveis. Não selecionáveis. É tudo o que tenho agora aqui a dizer. A partir daqui depois podemos ver eventualmente mecânicas específicas ou como jogar, por exemplo. Espero que gostem e vamos ver na próxima, espero eu. Estejam à vontade.